Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vou buscar fazer aqui uma pequena partilha a respeito da, do que foi partilhado ontem na Escola da Divina Vontade, do que foi exposto, do que foi ensinado, do que foi apresentado pela Aline, do trecho do volume 34. Então, apenas alguns pontos, porque como a escola foi bastante extensa, e embora tenha sido meditado em cima de um trecho que é bastante rico de elementos, e aí acabou que a aula fica extensa, e para meditar em cima de tudo que foi falado é muita coisa, daria mais uma outra escola. Então, só pegar alguns pontos que eu considerei assim que né, para mim fazer essa meditação também como uma forma de exercício e de fixação do que foi falado. Claro que foi falado muita coisa importante, mas aí vou me ater apenas a algumas partes aqui. Então, mais basicamente, no que foi falado sobre a queda de Adão e a perda da confiança em Deus. E aí foi bem destacado que o pecado de Adão não foi apenas a desobediência em comer o fruto proibido, mas que a ruptura da confiança em Deus. Então, nisso consistiu esse pecado, essa ruptura da confiança. Que após pecar, Adão sentiu medo, interpretando a advertência divina que fala, certamente morrerás, contida lá no Gênesis 2:17, como uma ameaça. Então ele viu isso como uma ameaça, certamente morrerás, e ficou com medo de Deus após ter desobedecido. E esse medo levou ele a se esconder, a desconfiar do amor de Deus e a agir por conta própria, como se estivesse abandonado. Então, ele considerou-se ali como... Ele, na verdade, assumiu um papel de vítima e ficou com medo de Deus e se escondeu de Deus. Se até então existia uma relação de confiança entre o homem e Deus e o homem, no momento da desobediência, essa confiança foi quebrada. E o homem, se dando conta ali da sua condição de criatura, ficou com medo de Deus. Então já revela ali que, mesmo que houvesse um relacionamento íntimo entre Deus e Adão, ele não confiava de verdade, plenamente, mesmo porque ele ainda não conhecia tudo, ele ainda estava num processo de conhecimento do que era ser um homem, o que era ser humano, o que era ser criatura e o que era o para que ele havia sido criado. Então, tudo isso ainda estava em formação dentro dele. Todas essas verdades ainda estavam se estabelecendo, ainda não estavam fixadas, porque a gente compreende que se ela já houvesse essa verdade fixada na alma dele, ele não teria desobedecido, a confiança dele ele não teria duvidado do amor de Deus e não teria pecado. E essa reação dele foi uma reação de medo e culpa. E ele, ao invés de se arrepender, ele ficou paralisado pelo temor de ser punido por Deus. Então, esse medo de ser punido fez com que ele paralisasse. E aí, o que ele faz? Ele, em vez de ir se humilhar e pedir perdão, reconhecer a sua falha, o que ele faz? Ele transfere a culpa dele para Deus. E quando ele usa aquela expressão, passando a culpa para Eva, mas diretamente para Eva, mas indiretamente para Deus, quando ele diz: foi a mulher que o Senhor me deu, que fez com que eu comesse do fruto, foi com ela que me induziu a pecar.
Eva foi a culpada, mas Deus indiretamente, ele coloca indiretamente essa culpa em Deus, porque a mulher havia sido feita também por Deus, e foi Deus que deu a mulher para ele. Então, indiretamente, ele culpa Deus, ele culpa o Criador. E isso revela nele uma falta de responsabilidade, porque ele não assume o seu erro. Porque a Eva induziu, seduziu, podemos até usar essa palavra, seduziu ele, mas ele não foi obrigado a comer. Ele tinha liberdade para escolher. Então, se a confiança tivesse realmente ali firmada, inabalável, junto a Deus, ele não teria, ele teria repreendido Eva, levado ela, como fala no Naval Torque, teria levado ela diante de Deus e ali havia sido feita a correção dessa falha. E ele não teria caído nesse pecado de desconfiar de Deus. E aí ele, nessa desconfiança, ele interpreta Deus como um controlador cruel e não como um pai. Então quebra essa relação de que Deus era ali seu criador, seu pai, aquele que estava junto com ele, aquele que caminhava com ele nas tardes, como fala lá no Gênesis. E aí nesse trecho, nessa meditação, nessa escola, a gente compreende um pouco mais, abre um pouco mais a nossa visão para a gente enxergar um pouco além de que esse jardim, de que esse Éden era o coração do homem, era o interior, era a alma do homem, era ali onde Deus tinha fazia ali a sua morada, a sua habitação e passeava com o homem, ou seja, tinha esse relacionamento de intimidade, era dentro do coração dele. Mas no momento que ele quebra, ele mesmo toma a ação de quebrar esse relacionamento, essa desconfiança faz com que ele veja Deus como esse controlador e não como o pai, como aquele que pode perdoar. Vai fazer correção? Sim, mas vai perdoar porque é pai e ama. E também houve ali nessa ruptura a perda da inocência. Se até então eles eram inocentes, eles não tinham essa realidade, não tinha presente essa realidade do bem e do mal, da concupiscência, da malícia, tudo isso é perdido e eles adquirem, ou melhor, eles não tinham isso, mas no momento que desobedece, toda essa realidade dentro dele. Então ele perde a inocência. E nesse perca da inocência é que também está configurada essa confiança, essa perda da confiança e essa pureza original e filial que havia dele para com Deus. Essa relação de filho mesmo com Deus e essa pureza que ele havia até então. Ele vivia nesse estado de pureza. E essa amizade com Deus é quebrada. E aí a gente compreendeu também nessa ampliação de visão que veio ontem que essa expulsão do Éden é simbolicamente ali a representação do Éden como o coração do homem e era onde Deus habitava e vivia em harmonia com o homem, como é o que Deus quer fazer conosco. E quando veio o pecado, veio a desobediência, o homem saiu desse espaço interior, tornando-se incapaz de reconhecer a bondade divina. Ali ele fica cego e não consegue mais ver Deus como Pai, reconhecer ali realmente Deus como um ser dotado de bondade, pura bondade, e gera essa desconfiança. E aí ele passa a ver Deus ali como alguém que realmente só quer manipular ele, como alguém que quer controlar, e ele sai fora. É como ele se retira dessa amizade, ele se retira desse relacionamento. Então, quando fala assim que o homem foi expulso do paraíso, como o paraíso é esse interior do homem, na verdade, meio que ele acaba retirando-se, e nisso ele retira Deus do seu interior. Ele passa a querer ter as suas próprias escolhas, assumir ali uma vida separada de Deus. E com isso gera um monte de consequências, que muitas delas a gente vê diariamente sendo apresentada, sendo escancarada no mundo como um todo. E uma dessas
consequências é a autossuficiência, em que o homem passou a viver pela própria vontade, longe da vontade divina. O homem passou a se considerar como alguém que pode fazer, que pode escolher, que não precisa de Deus. Ele, embora esteja enganado, mas é dessa forma que ele vê. Eu não preciso de Deus. Eu tenho uma vontade, eu tenho uma liberdade, então eu escolho, eu opto pela escolha de como eu quero viver, de como eu quero fazer. E também isso também gera com isso tudo um longo processo de redenção que já vai aí para mais de 2000 anos que estamos nessa era da redenção e um dos principais objetivos de Jesus ao se encarnar, e hoje a gente celebra, festeja essa encarnação dele no seio da Virgem Maria, esse momento em que ele assume a humanidade. Só que isso, Deus vir e se encarnar, exigiria que os seres humanos, que o homem livremente voltasse a confiar em Deus. Mas a gente vê como que ainda até hoje ainda muitos homens, muitas pessoas ainda não conhecem Deus, ainda está muito longe de Deus. E mesmo Jesus tendo feito essa religação entre o céu e a terra, restabelecida essa aliança como o novo Adão, como é descrito lá em 1 Coríntios 15, no versículo 45, que ele assume nele essa condição não só de filho, mas como de regenerador, de restaurador do gênero humano. Mas que isso vem já há vários séculos, e ainda hoje o homem ainda desconhece muito Deus, está muito distante de Deus ainda, e sobretudo nos nossos tempos mais ainda. O homem parece que cada vez que passa o tempo, mais cego ele vem ficando, porque ele vai se enredando cada vez mais nessa teia do pecado, nessa teia da desobediência, nessa teia toda que vai cegando o homem cada vez mais, e ele mais e mais se afasta de Deus. Então, se a gente pensasse, nossa, então a redenção não serviu de nada? Claro que serviu. Está servindo, Deus está fazendo, Deus está trabalhando, Deus trabalha incansavelmente para trazer o homem de volta. Tanto é que o projeto original, ele não abriu mão. Ele está implementando nesse tempo o dom está disponível, está implementando com o chamado para algumas almas de viver na vontade divina e de tornar esse estilo de vida, essa forma de viver pública, para que outras pessoas também sejam atraídas para viver essa experiência, para viver essa vida, não uma experiência, mas uma vida mesmo de verdade. E então ele está trabalhando incansavelmente, e para Deus, como para Deus não existe o tempo, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para Deus, para ele está no controle, ele está no controle, para ele está acontecendo. Nós não somos capazes de ver o que Deus está fazendo de forma clara, mas a gente percebe a ação de Deus em várias circunstâncias do nosso tempo, em várias circunstâncias, inclusive da nossa vida, Deus agindo, Deus fazendo, Deus trabalhando, e isso vai fazendo com que a gente vá retomando essa confiança e assumindo a nossa condição de filhos, que foi perdida lá com a desobediência de Adão. E a divina vontade, ela vem como essa grande proposta, esse caminho de volta, esse caminho de retorno a esse regime, a esse Éden, esse Éden interior, que unia lá o homem e Deus e o homem. Então, a vontade divina é essa proposta para fazer essa reintegração do homem, reintegra. É pela divina vontade que nós somos reintegrados nesse jardim interior, nesse Éden interior, nessa habitação onde Deus quer viver, Deus quer morar, Deus quer agir, que é dentro de nós mesmos, não é fora de nós, é dentro da gente. E para isso é necessário um abandono nosso, que é o fiat, esse faça-se que nós precisamos saber, tomar conhecimento dele, assumir na nossa vida e todos os dias, de forma consciente e incondicional,
e ir dando o sim para Deus, mesmo diante das piores circunstâncias, mesmo diante das tragédias, mesmo diante das doenças, mesmo diante das tribulações, mesmo diante de um monte de adversidades, nós vamos vendo que tudo isso está sendo operacionalizado, operado por Deus. Nós colocamos a nossa confiança, nós abandonamos a nossa vida, o nosso querer, a nossa vontade nas mãos dele e confiamos através desse dom, embora no início seja por empréstimo. Jesus fala que no começo ele dá esse dom por empréstimo para nós. E então, mesmo que a gente veja que, por enquanto, né, estou falando que é todo mundo, mas por enquanto, mesmo que vários de nós ainda estejamos usufruindo da vontade divina como empréstimo, até que essa nossa vontade humana seja totalmente consumida, consumada pela divina, nós já vamos experimentando essa reintegração desse relacionamento, essa reintegração nesse jardim interior. E aí a gente passa com isso, de forma consciente, a aceitar tudo que nos acontece. E a gente faz esse desapego total de tudo que nos cerca, de tudo que é terra, de tudo que é temporal, de tudo que é sensível. A gente vai fazendo esse desapego e claro que a gente tem essa consciência de que é processo, de que acontece, na maioria das vezes ele acontece passo a passo, como Jesus também explica no livro do céu, esse passo a passo, esse gole a gole, esse trabalho que ele vai fazendo na nossa vida, na nossa alma, no nosso interior, para ir reintegrando-nos a essa amizade com ele, a esse relacionamento com ele, e essa vida dele em nós passa a ir existindo. E aí tudo que for nos acontecendo já não passa a ter mais aquele sentido, aquele significado de perda mais, mas de uma forma que a gente abre mão de todas as realidades que nos cerca e entrega para Deus. E isso se dá na nossa família, em todos os âmbitos onde a gente atua, a gente passa a confiar única e exclusivamente em Deus, que é quem pode tudo, quem sabe tudo e quem faz tudo. E quando a gente tem essa relação de confiança com Ele, independente do que Ele nos enviar, do que Ele nos mandar, da circunstância que nos vir, nós vamos aceitar de boa vontade. Nós vamos, claro que vai doer, vai, mas a confiança ela está acima da dor. A confiança em Deus, no que Ele é e no que Ele faz, está acima da nossa sensibilidade. Está acima daquilo que é material para nós, porque essa vida, esse jardim, esse interior nosso, ele passa a ter a importância devida e aí a gente passa a considerar as coisas aqui desse tempo, do tempo da terra, da vida terrena, da peregrinação sobre a terra, como faz parte do processo. Vamos passar por isso, então beleza, tudo bem, estamos junto com Deus e Deus está junto conosco. Então essa relação ela se mantém cada vez mais firme. Enquanto nós estamos com a nossa confiança firmada em Deus mesmo, Ele pode e muitas vezes as coisas que vão que às vezes Deus tem proposto para nós, muitas coisas Ele apenas quer de nós a intenção. E até mesmo em relação, quando foi falado bastante da relação do apego, do desapego, e o quanto que é necessário o desapego de tudo e de todos, só que esse desapego, ele é do nosso, é uma atitude interna nossa de desapegar das coisas e das pessoas, é uma atitude interior. Lá dentro de nós vemos todas essas realidades externas, essas realidades materiais do mundo, do tempo, nós vemos como algo que faz parte da nossa condição de seres caminhantes nessa terra, mas que essas condições elas não podem nos limitar, elas não podem nos privar do relacionamento com Deus, elas não podem tirar de nós essa vida de Deus dentro da gente. Então, se a gente tem essa confiança de que tudo isso que nos acontece, tudo isso que nos cerca, eles são parte, mas eles não são o essencial da nossa vida. O essencial da nossa vida está dentro de nós, que é a vida de Deus mesmo acontecendo, existindo na gente. E aí, quando acontecem as coisas, quando acontecem as adversidades, se essa verdade está firmada dentro de nós, pode vir o que for, que a gente vai conseguir lidar
Com confiança. É aquela realidade, mas a gente vai ficar apático diante das circunstâncias, a gente vai ficar indiferente. Não é questão de ficar apático ou indiferente. Até mesmo retoma assim que e eu lembrava hoje ainda daquela expressão, a santa indiferença. Ver tudo como uma santa indiferença. A santa indiferença é o quê? Existe? Tá aí? Tudo bem. Faz parte, tudo bem. Mas assim, eu não tenho apego mais, eu não tenho mais aquela conexão aquela escravidão em relação às coisas e às pessoas e a esse tempo, à terra, a toda a realidade da terra. Eu não tenho mais essa relação de dependência mais. Então, é uma independência interior. Então, esse desligamento, esse desapego todo se dá no nosso, dentro de nós. E a nossa vida continua a gente continua com os mesmos relacionamentos, a gente continua na mesma família, só que dentro de nós essa realidade muda, porque a gente não tem mais aquela relação de dependência. E até hoje eu tinha escrito lá no grupo assim que me veio aquela palavra aqui no trecho que a gente meditou agora, bem recente, que o Senhor falava lá do desencantamento, desencantar, que ele vai trabalhando para ir desencantando as almas da terra. E aí me veio assim, nossa, desencantar quer dizer tirar o encantamento. E o que é um encantamento? O encantamento é como se fosse aquela coisa que deixa a pessoa cega, que deixa a pessoa, quando fala, eu estou encantado, quer dizer que a pessoa está fascinada, ela está presa àquilo que ela está vendo, tocando, ouvindo, aquilo ali rapta ela. Então esse encantamento ele acaba raptando a gente. Então ele vai trabalhar também para nos desencantar de tudo e de todos, tirar esse encantamento, tirar esse véu, tirar essa imagem deturpada de que as coisas aqui elas são essenciais. Elas são necessárias, sim, mas essenciais não. Essencial é uma vida com Deus. Necessário para nós, enquanto seres caminhantes aqui, é necessário o alimento, é necessário as necessidades fisiológicas, é necessário as pessoas, é necessário os relacionamentos, é necessário a realidade do cultivo da espiritualidade dentro da igreja, ter relacionamento com as pessoas, ter trabalho, tudo isso faz parte. São condições necessárias, mas não são condições essenciais. Faz parte, mas se a gente não tiver, também não vai nos fazer morrer se a gente não tiver. Então, se a gente perde alguém da família, não vai fazer com que a gente morra, porque a gente não tem aquela ligação de dependência. A nossa dependência precisa ser única e exclusivamente de Deus, e não das coisas e das pessoas. E aí a gente vai fazendo esse processo de retorno, de restabelecimento dessa amizade novamente, e dessa relação filial com Deus. E aí também foi falado relacionado às cruzes, que muitas vezes as cruzes elas vêm como provações, e sempre ela vem como provação, mas quando as pessoas estão numa relação de pecados, ela tem essa situação de ser uma ação de Deus, uma disposição de Deus para evitar que as almas que estão no pecado, elas adentrem mais e mais no abismo, elas cheguem a ponto de se perderem. Então, quando o Senhor vai percebendo que é necessário, que Ele já mandou vários informes, já mandou vários avisos, e as pessoas continuam cegas, continuam surdas, continuam sem enxergar que dependem dEle, que Ele é que é tudo, e continua vivendo nessa vida de pecado, Ele começa a mandar essas cruzes para chegar ao ponto de que a pessoa se toque e passe a buscá-lo. E aí vem aquela expressão, não vai pelo amor, vai pela dor. E acontece com muita gente que não vai para Deus no amor, não vai enquanto as coisas estão bem. Quando as coisas realmente começam a aparecer ali as cruzes, os desapontamentos, os sofrimentos, os flagelos, aí é onde muitas pessoas, algumas delas, elas se desesperam, elas largam de mão de vez, mas a maioria das pessoas, elas acabam buscando a Deus nesse momento, no momento da dor, no momento do flagelo, no momento da doença, no momento da perda. Então Deus sabe como trabalhar, é Ele que sabe mesmo o que fazer. E para as pessoas que caminham numa vida de certa forma, caminhando na graça,
As cruzes também não vão deixar de vir, mas elas já não vêm com a mesma expressão. Elas já têm uma outra característica, que é como se fossem degraus para a alma ir alcançando um patamar maior de conformidade com Deus, de santidade, uma santidade maior, de uma perfeição maior, porque a gente sabe que para ver Deus, ou melhor, para entrar no céu precisa ser santo, precisa estar santificado. Então, Deus também vai dando essas oportunidades das cruzes para nós caminharmos num caminho de já fazer todo o desapego das coisas daqui da terra, já aqui em vida. Passar pela purificação já aqui em vida, para quando chegar o momento da nossa partida, do momento da nossa Páscoa, a gente já fazer uma passagem direta para a glória, direta para Deus, e não precisar passar ainda uma temporada no purgatório. Então, essa realidade, quando a gente vê a cruz como uma realidade de purificação, que é necessária, que a gente precisa dessa purificação, porque senão a gente não vai ver Deus, a gente não vai tocar Deus até que a nossa alma esteja purificada, a gente vai aceitando tudo que Ele vai dispondo e vai vendo realmente que é Ele que está fazendo, que o trabalho é dele, e nós só vamos dizendo: fiat, faça-se. Então, isso é muito importante, a gente compreendendo isso vai fazendo uma diferença muito grande na nossa vida. E à medida que esse relacionamento vai se estreitando, vai se ampliando, nós passamos a ir perdendo esse medo que Deus, ou melhor, que Adão transferiu para nós com o pecado. Então, tudo assim, toda essa desordem foi transferida a partir da desobediência de Adão. Quando nós vamos estreitando esse relacionamento com Deus e Ele vai trabalhando na nossa alma, vai purificando a nossa alma, seja através de cruz, ou seja através da forma que Ele quiser trabalhar, porque Ele é esse artífice perfeito, que sabe o que faz, como faz, na hora que faz, com quem faz, e a gente vai restabelecendo essa amizade e essa confiança filial mesmo. E é corrigida essa visão distorcida do céu, que muitas pessoas acham que, até foi dado exemplo, né, de alguns protestantes que têm essa realidade lá do céu como algo, com algum lugar que é feito realmente de riquezas, de mansões, que até mesmo como o senhor fala que lá há muitas moradas, muita gente imagina que isso é de forma material mesmo, que existem moradas materiais, mas como Deus é espiritual e as almas, quando passam para a realidade de céu, até o juízo final, ainda vai ser somente o espírito, só a alma, só a parte espiritual, e mesmo depois do juízo final, a reintegração do corpo, mas ele não vai se dar mais da mesma forma que a gente tem hoje, que é uma matéria, vai ser de uma forma gloriosa. E então essas moradas podem, foi até falado, né, que pode ser locais maravilhosos, lindíssimos, mas que não significa que vai ter um local, uma casinha para um casebre para uma mansão para o outro, uma casa média para outro, e assim, de várias formas. Não, porque esse estado de beleza, esse estado de riquezas, esse estado de beleza e de brilho todo, de preciosidade toda, ele é o relacionamento com Deus. Deus que é essa beleza toda, Deus que é a riqueza toda que nós precisamos, é Ele que é tudo. Então, essa riqueza toda que nós herdamos, Ele é a nossa herança. Então, se Deus é a nossa herança, Ele não é revestido de ouro, de pedras preciosas, materialmente como a gente conhece. É feita essa analogia para facilitar o nosso entendimento de que a glória é algo muito superior até mesmo aquilo que a gente vê de forma material como belo aqui na Terra. E essa beleza que vai se revestir a nossa alma vai ser essa glória das virtudes do próprio Deus que vai nos revestir. Então, algo que assim, que ficou bastante forte nesse estudo é que esse chamado à confiança, a esse desapego das coisas e das pessoas, de tudo aqui do plano terreno, dos filhos da divina vontade, que não vão temer nada, que vai confiar em Deus, que Ele pode mandar a circunstância que for, que aquele que tem confiança nele vai aceitar, porque sabe que quem é que está mandando, e para quê
mesmo que não compreenda o para quê, mas sabe que ele sabe. Então, acredita que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, conforme diz lá em Romano 8:28. Então, se crê que tudo coopera para o bem, pode vir o que for, pode vir a cruz que for, pode vir a adversidade que for, que a alma vai dizendo, sim, Senhor, eu aceito, porque é o Senhor quem sabe. E vem essa regeneração, essa restauração da vida, esse retorno à originalidade para o qual nós fomos feitos. E assim como Nossa Senhora disse, Fiat, como nós celebramos hoje, assim também os filhos da Divina Vontade vão dizendo todos os dias para o Senhor, Fiat, faça-se, Senhor. Faça do jeito que o Senhor quiser, faça da forma que o Senhor quiser, faça quando o Senhor quiser, e eis-me aqui. E essa vida é uma vida de liberdade, porque a maior liberdade é dar a liberdade para o dono do dono que nos deu a liberdade. Então, Deus nos deu liberdade. E a maior liberdade para nós é quando nós entregamos essa liberdade para Ele fazer o que Ele quiser de nós. Eis-nos aqui, Senhor. Amém, Fiat.